Você achando que o frio já tinha ido embora, né? Ele era escondido, esperando começar o nosso mês de agosto. E ele aparece. Tananana, né? Mas nós começamos agora, como o André trouxe na ministração, o mês de agosto para nós é um mês importante no calendário da nossa igreja. É um mês em que destacamos a nova geração. Nós temos entendido que a nova geração é uma parte da nossa igreja muito importante, com a qual nós precisamos, como uma igreja que somos, uma igreja histórica, uma igreja com muita tradição e que precisa também ser sensível e acolher esses novos discípulos de Jesus que vão sendo formados no nosso meio. Nós temos uma característica como igreja que não é toda igreja que tem essa característica de ter gerações, mais de 4 gerações vivas na mesma igreja, ter o bisavô e o bisneto na mesma igreja. Não são todas as igrejas que têm essa oportunidade, essa característica, mas isso também nos traz um grande desafio. Como ser essa igreja que acolhe o bisavô e acolhe o bisneto? Como comunicar? Como ser essa igreja? Nós entendemos que Jesus é o nosso foco. Jesus, ele vai ser o nosso exemplo de acolhimento. E nós precisamos aprender com Jesus, aprender com ele a sermos essa igreja, não só sensível à nova geração, mas ser sensível, como eu tenho falado também, aos veteranos da nossa igreja, a sermos acolhedores e estarmos prontos para sermos essa igreja multigeracional. Para que você que talvez está há menos tempo conosco, eu vou fazer aqui uma revisão da nossa própria visão como igreja, porque o nosso mês de agosto, ele é um mês alinhado a essa visão que temos como igreja. Nós, como primeira igreja batista de Campinas, nós temos nos apoiado neste versículo de 1 Coríntios 13, que nos diz que assim permaneçam agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Entendemos que podemos nos apoiar nessas 3 palavras extremamente importantes que marcam o que queremos ser como igreja. Queremos ser essa igreja que tem fé, uma igreja que tem esperança, uma igreja que tem amor. E entendendo que esses 3 pontos são suficientes para ser os nossos pilares, nós estamos aprendendo e ao longo dos anos temos entendido que quando nós falamos de fé, a palavra-chave por trás de fé é espiritualidade. Como praticamos, como vivemos, entendendo o sobrenatural, entendendo que existe um Deus que deseja acolher os seus filhos, mas que há uma necessidade primordial, que essa ligação, essa ponte só pode ser feita através de Jesus Cristo. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisamos ensinar essa nova geração de que o caminho para ser acolhido pelo Pai é através de Jesus. E quando eu falo isso, parece muitas vezes óbvio para nós, os mais velhos. Nós temos a nossa fé consolidada, nós temos o nosso coração rendido aos pés da cruz. Mas existe hoje uma nova geração que está sendo assediada por vários caminhos. Cada vez mais há caminhos mais tentadores, há caminhos parecendo ser caminhos que podem ser trilhados, e essa geração, na sua própria característica de poder de escolha, muitas vezes acaba não entendendo que existe apenas um caminho, e nós precisamos então ser sensíveis e mostrar a nossa fé, o foco em Jesus, para essa nova geração. Não só isso, mas quando nós falamos também vamos lá, não foi? Acho que eu voltei para trás, vê se consegue, acho que deu uma travada aí. Foi. Quando falamos de esperança, a palavra-chave é, para mim, restauração.
entendo que se existe um ambiente que nós somos muitas vezes confrontados e até atacados pelo inimigo, é nesse ambiente da família. Para mim, sempre foi uma frase muito forte, desde quando eu criança, na igreja que frequentava, no boletim dessa igreja aparecia: uma igreja só é forte na medida em que seus lares forem fortes. Precisamos entender que existe um núcleo familiar que, como igreja, precisamos zelar, cuidar, ajudar na restauração. Gosto dessa palavra, restauração, porque ela me traz à memória um quadro que foi pintado no passado por um artista, alguém de muito talento, alguém genioso, que coloca todo o seu talento, toda a sua genialidade nesse quadro, mas que ele pode, ao longo dos anos, ir perdendo a sua cor, sendo marcado por transporte, por acidentes, e aí vem aquele que restaura, que traz a imagem e traz de novo aquilo para se tornar a evidência da genialidade do seu Criador. E não há nada mais bonito na criação do que a imagem e semelhança do seu Criador refletida em nós, famílias, homens e mulheres, discípulos de Jesus, restaurados à imagem e semelhança de Jesus. Por isso, para mim, esperança é essa, sermos restaurados à imagem e semelhança de Jesus. E por último, quando falamos de amor, a palavra-chave é ação, movimento. Amor se define pelas ações. Eu posso expressar que amo, mas se eu não usar a minha vida e expressar em ação esse amor, esse é um amor que não tem validade. Amor só é real quando ele é realizado, ele é repartido. E assim nós vamos marcando a nossa igreja, vamos marcando a nossa identidade. Queremos ser essa igreja de fé, esperança e amor. Uma igreja que valoriza a nova geração, uma igreja que valoriza as famílias, uma igreja que valoriza a cidade, a nossa esfera, onde queremos repartir o amor. E assim, essa tem sido a declaração da visão, daquilo que queremos ser como igreja. Uma igreja formada de discípulos de Jesus, de todas as gerações, do bisneto ao bisavô, que promove a renovação espiritual das famílias e reparte o amor com a cidade. E aí, para cada uma desses núcleos, eu chamo assim, nova geração, famílias e cidade, nós temos um mês que nós destacamos. Usamos até já a tradição eclesiástica, o calendário que já existe, então muitos de nós estamos familiarizados com o mês de maio, como o mês da família, e nós adotamos esse mês, e no mês de maio nós temos sempre uma série de mensagens, ações paralelas, extra-dominicais, que envolvem as famílias. Assim também nós temos o mês de novembro, que para nós é o mês onde nós focamos nos movimentos missionários em favor das cidades, na nossa cidade, cidades ao redor e além-mar. E agosto, que tradicionalmente no contexto batista já é conhecido como o mês da juventude, nós então entendemos que é um mês onde podemos destacar a nova geração, destacar esse pilar que para nós é importante, e queremos ser aqui sensíveis. E quando falamos em nova geração, eu quero mostrar para vocês que esse núcleo nova geração, ele engloba outras esferas divididas por faixas etárias, como o das crianças, o dos pré-adolescentes, o dos adolescentes e dos jovens, entendendo que cada subdivisão existem ações diferenciadas, pontuais, existem momentos de vida diferentes. Talvez aqueles que são mais velhos, talvez nunca viveram a experiência da pré-adolescência, nunca tiveram até mesmo a oportunidade de se identificarem como adolescentes. Mas o fato que, como um sinal do nosso tempo, nós temos tido hoje uma geração, uma nova geração, com essas particularidades, com essas subdivisões. Na verdade, hoje até é um desafio fazer com que essas novas gerações, elas
migrem para esse momento de maturidade. Antigamente se falava muito como a crise dos 40 anos. E hoje é muito fácil você ouvir destaque sobre a crise dos 20 anos. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas existe hoje uma crise dos 20 anos. Uma crise de você romper por esse tempo mais de juvenil, de adolescência e encarar de fato, a fase adulta. Eu lembro que quando pastor de jovens, eu cheguei em uma época e eu falava assim, eu não sou mais jovem, eu tenho aqui os meus 30 e poucos anos, mas eu não sou mais um jovem, eu sou um homem formado. E por quê? Mas qual era? Porque eu precisava também dizer isso. E muitas vezes, a gente fica falando, meu coração é jovem, eu sou ainda uma pessoa jovem. Mas só que quando nós fazemos isso, na maior boa vontade de se identificar com essa faixa etária, nós estamos impedindo de que os mais novos possam ocupar esses espaços. Cada vez mais existe uma indústria cosmética que vai, de alguma maneira, buscando rejuvenescer as gerações mais antigas, mas isso também traz um contraponto, que essa juventude também não consegue, então, ocupar esses espaços. Porque nós não queremos envelhecer, nós não queremos seguir em frente, nós não queremos mostrar como é a vida depois dos 40, depois dos 50, e nós temos um chamado, e eu quero mais destacar isso mais para frente, a viver os momentos de vida que Deus nos dá, e trazer essa esperança para as novas gerações. O que está acontecendo é que quando nós impedimos o retardamento, o nosso próprio envelhecimento, através de todos os subterfúgios que podemos ter, nós estamos de alguma maneira trazendo uma mensagem sublinear às novas gerações, dizendo assim, olha, não é bom envelhecer, então não, e aí o que eles fazem? Eles começam a entrar numa crise, chega nos 20 anos e falam assim, opa, E a gente começa a ter, então, aí sinais do nosso tempo, sinais muitas vezes até trágicos, e nós precisamos estar sensíveis, aprendendo a viver os nossos momentos. Por isso, durante esse mês de agosto, nós vamos trabalhar em cima da nova geração, com um tema que nós escolhemos, sobre o mesmo chão. O fato é que estamos todos nós vivendo sobre o mesmo plano, sobre a mesma realidade. Somos diferentes, somos de gerações diferentes, uns mais velhos, uns mais novos, mas vivemos uma mesma realidade. Às vezes, aquela história de, muitas vezes, conversarmos, falar, no meu tempo as coisas eram assim. Gosto da ideia da conversa que um dia eu tive com a minha mãe, e eu falando assim, mãe, no seu tempo, como é que era? E ela me deu um corte e falou assim, não, meu filho, o meu tempo é hoje. E é exatamente essa a ideia que nós precisamos ter. O nosso tempo é hoje, seja você de 80, 60, 50, 20, 10 anos, o nosso tempo é hoje, estamos sobre o mesmo chão, temos um chamado para aqui e agora, e precisamos entender isso. E para podermos dar um pontapé inicial sobre esse tema, sobre essa temática que será apresentada e trazida durante todo esse mês, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 36. Esse será o versículo chave, o pontapé inicial, o start para todas as temáticas que serão abordadas durante esse mês, o mês de agosto, o mês da nova geração. Atos, capítulo 13, versículo 36. O texto diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Vou ler mais uma vez. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Se você pudesse escolher aquilo que seria escrito na sua sepultura, ou como antigamente se falava, o epitáfio do seu túmulo, qual a frase que você gostaria que fosse escrita? O fato é que Paulo, pela direção do Espírito Santo,
ele neste versículo, que na verdade é um parêntese sobre um assunto maior que ele está abordando. Na verdade, o contexto nos fala de um contexto em que Paulo está fazendo uma pregação em Antioquia, ele está na sinagoga, e ele está falando sobre o cumprimento da promessa, que viria o Messias, e que o Messias seria morto pelas autoridades, mas que ele ressuscitaria e viveria eternamente, sendo ele o caminho para a nossa restauração. E no meio desse discurso, ele está citando Davi. E pela unção do Espírito Santo, é como se ele agora colocasse ali o epitáfio de Davi. Ele traz ali aquilo que, se pudéssemos talvez ter conhecido o túmulo de Davi, poderia ser essa a frase que poderia ter sido escolhida e colocada sobre o túmulo de Davi. E essa frase diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito da sua geração, de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados. Aqui nesse epitáfio que nós podemos chamar de Davi, nós podemos aprender 3 breves lições que nos dão um propósito para entender como devemos viver nesse mesmo chão. Primeira parte desse versículo, é importante ver como o texto ele se declara, dizendo que Davi serviu. É interessante que, à luz do texto da Bíblia, a ação principal que Davi teve na sua vida foi servir. Diferente, muitas vezes, do propósito que nós temos para as nossas vidas. Nós queremos, muitas vezes, ser servidos, queremos experimentar, queremos viajar, queremos... Agora, né, faz parte até desse sinal dos nossos tempos, a agonia, a ansiedade, ela se transforma em livros. 1000 restaurantes que você precisa visitar antes de morrer. 1000 lugares. Aí isso traz uma paranoia, isso traz uma angústia. Porque aí eu começo a contar a minha idade, e ainda falta 996 lugares para conhecer, e aí isso cria em mim um propósito de que eu estou perdendo alguma coisa. E o texto, ele deixa claro que o propósito de Davi era servir, e por esse propósito ele serviu, que nós precisamos entender que somos chamados à vida para servir, para sermos instrumentos. E ao pensarmos nesse sentido da nossa vida, que a nossa vida tem sentido quando servimos, quando somos usados como instrumento, nós podemos então perceber que existe um ambiente que nós somos chamados a servir, que é a nossa geração. De novo, muitas vezes agora tem as séries, né? Então esses dias aí eu estava assistindo a 3ª temporada lá do Stranger Things, lá, né? Anos 90. Anos 80, 90, e eu fico pensando, puxa, que legal, né? Olha aquela época, o Walkman, era a minha época, né? E aí você começa a ser saudosista e fala assim, puxa, nessa época era bom, não tinha celular, não tinha... Não, é agora, é o nosso momento, nós somos chamados para servir nesse momento. Muitas vezes até as gerações mais velhas, os veteranos, começam a achar que já o seu papel primordial já passou. Não, nós temos chamado a continuar entendendo que existe sim um chamado para exercermos o nosso serviço em favor das gerações, dos dias de hoje. Se Davi primeiro entendeu que havia um papel nele de servir em primeiro lugar e cumprir esse serviço à sua geração, nós precisamos perceber que há uma terceira lição nesse versículo, que há um propósito, não do nosso coração, mas há um propósito de Deus. Que todos nós somos chamados para um propósito. Primeiramente, um propósito eterno, um propósito maior. Mas também precisamos entender que Deus respeita as nossas singularidades, Deus respeita quem somos, Deus respeita a nossa personalidade, os nossos talentos, a nossa história, as nossas dores. E tudo isso, Deus permite que faça de nós um pacote único. Somos únicos, somos diferentes, somos singulares, mas isso tudo
promove uma multiplicidade de pessoas que gera essa riqueza para um único propósito. Há um propósito de alcançar as pessoas, as vidas, alcançar outros irmãos e irmãs que talvez ainda não estão tendo o privilégio de ter o relacionamento com o Pai. Precisamos entender que temos um propósito maior, um propósito eterno. Tenho visto hoje uma geração mais nova, angustiada, porque há uma pressão por propósitos efêmeros, por momentos que passam muito rapidamente. Nunca existiu uma taxa de suicídio tão grande entre a nova geração como nos nossos dias. Os jovens estão perdendo a sua esperança muito cedo. Não estão nem querendo mais lutar pela vida, por propósitos. E nós precisamos aprender a discernir esses propósitos de Deus, a entender que somos chamados não ao nosso para suprir os nossos gostos pessoais, as nossas realizações, mas temos que entender que existe um reino de Deus, que somos chamados a viver esse propósito de Deus. Há nesse versículo, então, essas verdades que nós precisamos aprender, e esse versículo ele vai ser o nosso pontapé inicial, que precisamos ajudar a nova geração a encontrar o seu lugar, a encontrar o seu propósito de vida. Mas também entendo que existe também uma velha geração que também está desanimando, que está abrindo mão das suas próprios propósitos eternos, e nós precisamos resgatar isso tudo numa mesma visão, sobre o mesmo chão. Por isso, durante todo esse mês de agosto, nós vamos trazer algumas características desse nosso tempo, desse nosso chão, como a nova geração está buscando o seu propósito. Nós vamos provocar alguns temas, talvez até difíceis. Nós vamos discutir questões que hoje para nós não eram discutíveis, mas hoje são. Por exemplo, questão de gênero. Não se define mais o gênero pelo seu DNA, mas por aquilo que você deseja ser, o que você quer ser. Há uma inversão de propósitos, há uma perda de um propósito maior, e nós precisamos provocar isso. Há outras questões como essas dores da alma, essas angústias que abatem essa nova geração. Outras características também nós queremos destacar muito a vocação desse chamado, e durante esse mês de agosto nós vamos trazer inclusive líderes mais novos, líderes da nossa própria igreja, jovens que estão se despontando com esse chamado pastoral, que serão aqui as vozes, serão aqui os profetas, para trazer a nós, os mais velhos, esse alerta e esse chamado para sermos acolhedores a essa nova geração. Eu quero ainda antes aproveitar e falar algo que tenho aprendido desde que nós trouxemos aqui uma equipe do Envisionar Kids para nos ajudar a trabalhar e acolher, principalmente montar esse ministério infantil. E algo que para mim é fundamental, é uma filosofia de trabalho que eu quero aproveitar e usar esse tempo aqui para ajudar a alinhar os nossos corações. Existem duas influências poderosas que são responsáveis pela formação da geração. Quando falamos de uma nova geração, existem duas influências que têm muita força na influência na formação dessa geração. Uma delas, a gente conhece, vamos ver aqui se muda. Opa, aqui. Uma delas, nós já conhecemos, eu falei, é as próprias famílias. Se existe um ambiente com uma tremenda força, influência para formar uma nova geração, é as nossas próprias famílias, é o nosso núcleo familiar. Mas é também sabido que a igreja também é um espaço, é um ambiente também de influência na formação espiritual dessa nova geração. Há um problema, é que muitas vezes, tanto
as famílias, como a igreja, elas influenciam paralelamente, influenciam cada uma com a sua própria força. E nós precisamos aprender a unir, a juntar forças, a fazer a igreja e as famílias caminharem juntos e potencializar essa influência sobre as famílias. Juntas, elas causam um impacto muito maior do que separadamente. E nós sabemos que existe uma força muito grande dentro do nosso contexto familiar. É sabido hoje que os pais têm a maior potencial para influenciar e acompanhar os nossos filhos nesse relacionamento com Deus. Existe um ministério dos Estados Unidos que fez um levantamento e aponta como se esse quadro fosse as horas do ano que os nossos filhos têm à sua disposição. Todos esses pontos laranjas, eles se resumem às 40 horas anuais que os nossos filhos poderiam estar num ambiente como a igreja. Ou seja, durante todo o ano, eles têm 40 horas anuais para serem influenciados pela igreja. Agora, olha a quantidade de horas que os nossos filhos têm quando eles estão no nosso ambiente familiar. É muito maior o tempo em que os filhos passam com seus pais. Aproximadamente são 3.000 horas por ano. Por isso, nós precisamos entender que a igreja, ela tem sim um papel na influência da nova geração, mas ela não tem o papel primordial. A igreja, ela será sempre uma parceira, ela vai ajudar, mas ela não pode ser a principal fonte da formação. E eu tenho visto hoje uma característica muito grande, principalmente nos novos pais, os pais mais novos, nessa tendência que somos absorvidos do consumismo, a usar a igreja como um prestador de serviço, como aquele que vai ser o formador espiritual, vai ser o influenciador primário dos corações da vida dos nossos filhos, e isso não é verdade, isso não vai acontecer. E o fato é que os pais continuam sendo o fator fundamental de influência na maturidade e no crescimento espiritual dos seus filhos. Assim, nós precisamos entender que Deus cria a igreja para ser essa fonte de luz. Jesus mesmo diz: vós sois a luz do mundo. E nós podemos mostrar essa luz a cada geração como igreja. Mas também Deus formou a família para que ela conduzisse o coração dessas gerações a amá-lo. Assim, nós temos essas duas cores, temos o amarelo, a luz na igreja, mas temos os corações sendo formados no seio da família, o vermelho, e podemos potencializar essa estratégia de família, não só com a luz da igreja, ou só com o amor nas famílias, mas juntando os dois, e criando esse efeito que nós chamamos desse efeito laranja. Por isso, quando nós falamos e trazemos a temática da nova geração, você está percebendo que a cor que se destaca é o laranja. Porque nós queremos cada vez mais influenciar e imprimir essa filosofia laranja na nossa igreja, de que nós precisamos trazer a nova geração juntos em parceria, famílias e igreja. Não simplesmente a igreja e não sozinho a família, mas juntos, essa parceria. E aqui para destacar que pilares vão sustentar então essa parceria entre a família e a igreja. Em primeiro lugar, Jesus como centro de todas as coisas. Precisamos entender que muitas vezes estamos falando de Deus, mas Deus é um conceito ainda muito amplo. Deus é algo que muitos de nós conhecemos pessoalmente, mas fundamentalmente nós precisamos ensinar para as novas gerações quem é Jesus. O Deus, o Filho, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que morreu numa cruz. Por que nós celebramos a ceia? Porque existiu um Cristo, o Filho de Deus, Jesus, o Nazareno,
Ele é o centro da nossa fé. Ele precisa ser a nossa prioridade, o centro de todas as coisas. Os pais precisam também ser a influência primária na vida dos filhos. Precisamos entender que, como igreja, e aqui é um desafio como igreja, nós precisamos ajudar os pais, discipular os pais, para que eles discipulem os seus filhos. Então a igreja ela entra como essa parceira, ajudando os pais. E qual é a nossa maior ferramenta? A própria Bíblia, a verdade de Deus para a vida diária. E nós precisamos resgatar a Escritura, trazê-la para os nossos corações, para que possamos repartir. Corações só têm o que repartir se eles são primeiro alimentados. E precisamos nos alimentar da palavra. E assim podemos, então, implementar uma formação espiritual e um pastoreio integral. Por isso, as duas forças precisam trabalhar com afinco. Porém, muitas vezes estamos trabalhando independentemente. Estamos seguindo um caminho como igreja e vocês como família estão seguindo o caminho que vocês acham o mais correto. E nós precisamos, na verdade, trabalhar juntos, fazer com que essa filosofia, o pense laranja, funcione. Por daqui para frente, nós vamos sempre falar muito sobre isso. Toda vez que falarmos de nova geração, esse fator laranja, para nós, ele é essa nossa estratégia de trabalhar ao mesmo tempo, com a mesma estratégia, com a mesma finalidade. Por isso, queridos, para nós é importante que você entenda tudo isso que nós estamos querendo fazer, mobilizando a igreja, cada vez mais para sermos uma igreja sensível a essa geração, mas também sensível às famílias, aos pais, para que esses nossos filhos sejam, talvez, aqueles que vão ser os grandes mobilizadores do amor de Jesus na cidade. Percebe que tudo está interligado. E, por isso, o próprio texto, o texto de Atos, capítulo 13, o nosso texto ele está inserido num contexto maior, onde Paulo ele está falando de Jesus. E lá no começo do texto, lá no versículo 28, lá do capítulo 13, nesse mesmo contexto, ele diz assim: mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar Jesus, tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele. Tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Existe um centro para a nossa espiritualidade. Esse centro é um centro histórico. É um homem que viveu entre nós. Ele era conhecido como Jesus, o Nazareno. Mas ele não era somente um homem histórico, ele era o próprio Deus, que mesmo passando pela morte, sendo Deus, voltou à vida, e uma vida agora incorruptível. Davi experimentou a morte, e se hoje pudéssemos achar, ainda hoje, Davi, encontraríamos a sua sepultura, mas o fato é que Jesus, o Cristo, Filho de Deus, não há sepultura onde ele possa ser achado, pois ele vive para sempre, e ele é a fonte da nossa esperança. Essa é a esperança que nós precisamos ensinar às novas gerações. Por isso eu convido você a celebrar a ceia. Ao celebrarmos a ceia, nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Sacrifício que nem eu nem você poderíamos fazer. Por mais que Davi cumpriu aos propósitos de Deus em sua geração, ele não podia cumprir um propósito maior, que era morrer por toda a humanidade. Nem eu e nem você
Podemos com nós mesmos, podemos com as nossas próprias falhas. Mas louvado seja o nome do nosso Deus, que enviou Jesus para que pagasse o preço da nossa incompetência, derramasse o seu sangue na cruz, para derramar o seu sangue e nos purificar de toda injustiça e nos acolher de volta à família de Deus. E podemos chamar esse Deus tão grande, poderoso, santo, cósmico, de Pai. Isso é um privilégio que somente os cristãos têm. E se você é um desses que um dia entendeu a salvação em Jesus Cristo, fez esse convite pessoal, declarou com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te convido a celebrar a ceia comigo agora, resgatando, trazendo à memória o que Jesus fez por nós, resgatando aquilo que Jesus diz quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós agora somos os pequenos Cristos. A nós é um chamado de servirmos, de sermos exemplo, de nos colocarmos à frente da nossa geração, como instrumento de Deus, para que outros também sejam acolhidos pelo Pai. Quero chamar os jovens que foram convidados, essa geração que não é o futuro da nossa igreja, mas é o presente. Eles vão nos ajudar a repartir a ceia hoje, e nós vamos celebrar essa ceia como esse início de semestre, como um renovar da nossa esperança, do nosso compromisso, de aprendermos a viver o chamado de Deus para os dias de hoje. Eu convido você a celebrar a ceia comigo agora, em nome de Jesus.